deixa eu Menina, tudo bem? Boa noite! Boa noite, tudo bem? E você? Eu bem, graças a Deus. Vamos começar assim devagarinho, porque o pessoal está entrando e saindo, e entrando e saindo, enfim. Vamos começar devagarinho com o nosso processo. Tem outra pessoa entrando aqui. Eu vou admitindo o povo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo na sala de aula, na escola, né? Acho que esse é um tema extremamente pertinente, porque eu não sei se é impressão minha, você me oriente aí na sua percepção, de que estamos cada vez com mais crianças chegando na escola com essa característica, vamos colocar assim. O que você atribui isso? O que você acha que está acontecendo? Você tem alguma percepção? Então, eu tenho algumas, na verdade, né? A gente faz um levantamento aí de hipóteses do que pode estar acontecendo, né? Eu estou na sala de aula há mais de 20 anos, eu vou contar mais de 20 anos, eu paro aí, porque não precisa se estender. Não estou fazendo muita questão. E a gente para pensar naquelas... Eu parto do primeiro princípio ainda, posso estar errada, né? Mas a gente faz esse levantamento de que agora tudo é autismo. Eu já parto desse princípio. Tá. Da época que tinha tudo era hiperatividade? Sim. Da época que tudo era TDAH? Sim. Né? Então, eu levanto aí, não estou também, né? Claro, não sou médica, não posso diagnosticar, né? Não estou tirando o trabalho dos médicos, enfim. Sim. Mas às vezes é simplesmente dar o diagnóstico, né? Vamos combinar desta forma. Existem gente séria e séria em todos os lugares aí, de todos os campos dos profissionais que a gente tem aí para ajudar nessa rede de apoio com as crianças no geral. Não só em relação ao autismo. Esse é o minha primeira interrogação. Será que está uma moda, entre aspas, né, desses profissionais aí, desses diagnósticos? Tá. Eu fico pensando. Aí também parto de outro princípio, que os estudos aumentaram, né, em relação a isso. Então, temos vários pensadores, várias pessoas que fazem esse tipo de estudo, né, de estudiosos aí, e que se levantam essas hipóteses, e aí a gente vai enquadrando, né, não gosto muito dessa palavra, mas a gente vai aí enquadrando essas crianças, essas pessoas, esses indivíduos em autismo. E aí, indo mais para a parte médica mesmo, né, de conhecimento, hoje a gente fala do TEA, né, do transtorno do espectro autista, né? Então, aí eu brinco que é um guarda-chuva, né? Que a gente pode aí, tem a síndrome de Asperger, que aí, né, temos aí o acentuação, né? Tem gente que fala Asperger, tem gente que fala Asperger, e aí vai se enquadrando também nesse transtorno no geral, né, do espectro autismo. Então, eu acho que levanta-se várias questões aí, por isso que a gente tem. Então, o que antigamente a gente colocava como demência. Tanto que, por exemplo, eu falei no vídeo da pausa, esse dia eu entrei lá na sala, eu fui levar o Miguel e a Esther. Ela estava escorada na porta, a porta não abriu, Helena, dá licença. Só que assim... Pronto, pode falar. O que a gente levava aí, né, demência, esquizofrenia, né, hoje talvez já estão sendo diagnosticados aí como autismo, não é? A gente não tem muito essa noção, né, de como vem esse diagnóstico aí para nós. E não estou falando que todo autista é esquizofrênico, que todo autista... Não, né? Só para a gente ter uma ideia aí do que era diagnosticado antes e como está sendo diagnosticado agora. Eu penso de uma outra coisa também. Eu pode ser que eu esteja errada, mas eu tenho essa percepção na minha mente. Eu acho que eu falo por mim, tá? A maioria das mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde. E é sabido que depois de uma certa idade, existe a probabilidade de você ter um filho com alguma dificuldade não, com algumas características especiais. Seja síndrome de Down, seja autismo, enfim. Tanto é que eu tive a minha filha mais nova, a Lorena, com 39. E o meu médico já me falou que existia essa probabilidade. Ele falou, já existe essa probabilidade. Com mais de 40,
Também. E a gente percebe que as mulheres estão tendo os filhos cada vez mais tarde. Então, eu não sei se também, eu não sei, não sou da área, vou ser muito sincera, mas eu penso que isso também pode ser um dos motivos de estar chegando esse perfil de crianças na escola. Além disso... Não, já existe esses estudos, viu, Liliane? Já existe, que a gente fala, a gente, como se eu fosse a estudiosa, né? Os estudiosos falam que... E aí, clínico, né, gente? Não pedagógico, né? Estamos no clínico aí. Sim. Eles falam que tem as condições biológicas, né? Para que seja também diagnosticado assim, né, o transtorno. E aí, uma das condições é os pais de mais idade mesmo. Eu tenho essa percepção. Já é fato comprovado. Eu sei porque eu vivi, né? Ele falou, ó, pode ser. Eu falei, meu Deus, aí vamos. A gente estava grávida mesmo? Vamos. Mas eu acho que isso acaba sendo uma coisa. Agora, eu acho que também existe assim, eu não lembro, e eu não sei, eu não fui atrás, eu vou ser muito sincera, desde quando começou a obrigatoriedade da escola de receber este público. Porque ele existia, mas a escola não tinha obrigação de atendê-lo. Então, ele ficava em lugares específicos, vamos dizer assim, né? Em ambientes próprios para eles. E eu acho que também isso fazia com que nós não tivéssemos acesso a esse número, né? Eles eram blindados, vamos dizer assim, em ambientes. E aí a gente também não sabia. Agora, eu acho que como a gente está tendo esse acesso, e inclusive essa obrigatoriedade, a gente começa a ter noção desse volume. Também penso que tem a ver com isso. Agora me diga, tá bom, chegou a criança lá na escola, a diretora entendeu que era possível atender essa criança. Ou quando não é então, vamos lá. Obrigada já vou te cortar. atender essa criança. Já ia te cortar. Me diga a sua percepção. Já ia te cortar, né? Ela não tem opção, na verdade, né? A família chega lá, achou a escola bacana, ela não pode falar que ela não aceita essa criança, né? Esse aluno. Eu vou fazer um parênteses, tá? É lógico que você não pode negar a criança, mas você pode negar os pais. O que eu quero dizer com isso? E aqui eu vou ensinar uma estratégia, tá? Lógico que você é uma pessoa, como é que eu vou falar? Equilibrada, vamos colocar assim dessa forma. Estou explicando que qualquer criança, independente se é autista ou não é autista, qualquer criança pode ser negada pela escola de uma forma, se a mãe não pagar a escola à vista. Aí são os trâmites administrativos. Legais. Exatamente, eu estou explicando, tá? Sim, então, sim. A escola, a mãe, o que acontece, gente? A escola cobra o trabalho dela de uma forma anual, ela cobra uma anuidade. Vamos dizer que eu cobre R$1.000 por mês. Significa que eu cobro uma anuidade de R$12.000. Se essa família não tem condição de me pagar os R$12.000, uma em cima da outra, na hora da matrícula, ele pode fazer o quê? Ele pode me parcelar, e a escola, na verdade, acaba sendo uma grande financiadora de anuidades, e aí eu parcelo em 12 vezes de R$1.000, quiçá. Só que no momento em que eu parcelo para essa família, eu posso criar algumas regras para que esse parcelamento seja aprovado. Que regras? A pessoa tem nome limpo, estou dando um exemplo, tem nome limpo, trouxe uma carta de anuidade da outra escola. Isso são regras que a escola coloca para mostrar que essa pessoa vai ser uma boa pagadora do financiamento que a escola faz da anuidade. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem condição de pagar ou não cumpre, aí eu estou falando do pai, tá? Não da criança. Não cumpre o perfil que a escola exige para que ele possa receber esse parcelamento, vamos colocar assim, essa facilidade de parcelar. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso negar essa matrícula, tá? Então, existem alguns caminhos que me permitem. As pessoas sempre falam, não, eu sou obrigada, a pessoa bateu na minha pauta, falou que quer matricular, eu sou obrigada a botar para dentro. Você não pode negar a criança, mas você pode negar o pagamento, a forma com que você vai receber. Existem outras coisas que não é só sobre a criança, é sobre os pais, a parte financeira, a parte administrativa, tá? Então, vamos voltar para
Recebi essa criança. Recebi essa criança, né? O histórico familiar, a gente até conversou, eu acho, Na última vez, acho. Na última vez lá da reunião, né, pedagógica. Tanto o histórico da criança, né? É um bebê, vamos supor, é um bebê. É um bebê que talvez, porque eu estava até vendo essa parte de diagnóstico, vou abrir só um parênteses aqui, né? Tá. A gente tinha um certo, como é que eu vou dizer? Uma certa regra que os diagnósticos só poderiam ser dados a partir dos 3 anos, né? E aí, para qualquer tipo de síndrome, né? Não sendo a parte física, né? Que é cadeirante, por exemplo, mas aí qualquer tipo de síndrome, transtorno, só poderia ser diagnosticado a partir dos 3 anos. Aí, para o autismo, abre-se essa regra que ele pode ser diagnosticado a partir dos 6 meses. Nossa! E aí os especialistas, né, eles vão ver a parte motora desse bebê, né, por exemplo. Então, a gente faz aqueles movimentos de repetição, por exemplo, o bebê já pode fazer, né, porque é além dele, né, além do controle motor desse bebê. Então, isso pode ser já uma parte para ser diagnosticada. Um indício. Um indício, exatamente. Então, chegou-se esse bebê lá, e aí a gente vai ver o histórico familiar, por exemplo, pais mais velhos. Não é correto dizer que isso pode ser uma herança genética, mas isso pode se acontecer também, né? Essa criança já ficou com uma babá, essa criança só ficou com a mãe, essa criança só ficou com o pai, com a avó, enfim, como essa criança está vindo, né? Como esse bebê está vindo. Aí, a partir das crianças maiores, né? 2, 3 anos, ensino fundamental, a mesma coisa, tá? Veio de outra escola, tem algum relatório da outra escola? Essa criança já é acompanhada por algum outro especialista, né? Por exemplo, né? Muitos autistas aí, uma porcentagem, 30% não tem a fala correta, ou não falam, né? Muitos não falam. Então, já é acompanhado por um fono, tem um relatório desse fono, a direção, a coordenação, até a professora pode se conversar com esses especialistas aí, né, para entender um pouquinho. Então, isso já é um grande leque aí que essa professora vai se alimentar de conhecimento dessa criança, Sim. Né? Isso é importante para todos, mas para o autista, né? Para a criança autista também é importante. Então, isso eu já parto deste princípio. De onde vem? Como ele vem? Agora, eu fico um pouco preocupada, eu vou ser sincera que eu fico um pouco preocupada, porque, assim, não existe a cadeira, nós já falamos sobre a cadeira pedagógica, no curso de pedagogia, que é o que a professora é obrigada a cursar, explicando como ela tem que fazer a tratativa desse tipo de pedagogia, lidar com esse tipo de criança. Não tem. Aí a lei vai lá e obriga ela e a diretora a receber essa criança. Você coloca aquela criança na sua sala, e aí algumas correm atrás para aprender, né? O que eu percebo, elas vão tentando entender o que está acontecendo e como ela pode gerenciar essa criança. E muitas vezes elas acabam fazendo um trabalho muito solitário, porque são poucos os pais, poucos não vou generalizar, mas tem pais que não fazem o trabalho de trazer buscar um outro especialista, trazer uma pessoa que possa, junto com a professora, montar e trabalhar essas aulas. Aí a minha dúvida é obrigatório, eu não sei se você sabe dizer, mas penso eu que essa criança tem que ter, a escola tem que ter esse feedback de algum especialista para que o trabalho possa acontecer de forma correta. Mas eu também não posso falar que essa criança não pode frequentar mais a aula enquanto eu não tiver. O que eu posso fazer? Eu posso chamar o conselho tutelar, por exemplo? Pode. Pode. Porque assim, vamos abrir um exemplo simples, né? Fora do autismo aí. Eu tenho uma dor no joelho. Não estou comparando autismo à dor, tá? Né? Antes que tem uma dor. Tem uma dor no meu joelho. Eu vou no clínico, o clínico vai fazer o quê comigo? Fala, Jane, vá ao ortopedista, certo?
Então, a partir do momento que o pediatra diagnosticou o autismo, porque aí com as crianças a maioria, né, ou vai no neuro, né, mas aí quem encaminha para o neuro? O pediatra. Sim. Né? E com certeza não é possível, né, que a gente não entenda que o pediatra ou neuroinfantil com certeza ele vai encaminhar para outras especialidades. Sim. Então, é nesse sentido aí que a gente entende que... Aí a gente sabe que existem muitas famílias que são resistentes a tratamento. E a tratamento de várias coisas, né? Sim, sim. Então, isso nós somos resistentes a tratamento. Às vezes eu não enxergo bem. Quantas pessoas não lutam para botar um óculos? Sim. Né? Então, imagina um filho que é diagnosticado com autismo, como essa família vai receber, né, esse diagnóstico, né, esse laudo, esse CID, né, que é muito difícil de recebê-lo. Então, assim, é uma conversa que a escola tem que ter, bem dizer, todos os dias. Né? A gente precisa, o seu filho precisa, essa criança precisa, olha, eu posso até aqui, daqui eu não posso mais. Né? Eu acho que tem que ir por esse lado até meio psicológico da questão, sabe? O que eu percebo, eu já vivenciei, assim, é muito engraçado. Você vê pais que entendem que a criança tem o problema, absorvem, porque não tem muito o que fazer, né? A gente ama o nosso filho, independente de todas as situações, e vão atrás realmente de oferecer o melhor para que essa criança se desenvolva da melhor forma possível. Hoje o Estado tem, com as suas particularidades, tem atendimento, tem a forma de fazê-lo, e dá para fazer. Eu sei que tem um custo para alguns, ou vão pelo Estado, mas tem que ser feito. E eu percebo que existe aquele processo que você falou, que é o da negação. Não tem, é normal, tem preguiça de aprender, ele tem transtorno, ele é igual o pai dele, agitado, enfim. A gente ele é esquisito. Ele é esquisito, é o jeitão dele. É o jeitinho dele, é o jeitinho dele. Eu respeito, enfim. Ok, não digo que ela está errada. Talvez a gente agisse da mesma forma, se fosse conosco, graças a Deus não é, mas também se fosse, acho que eu não sei como é que a gente agiria. Então a gente tem que respeitar a dor do outro. Mas o meu medo é que, assim, a gente fica numa encruzilhada, né? Eu tenho que atender essa criança, eu tenho que dar o melhor para essa criança, obviamente. Eu tenho um mundo de outras crianças no mesmo ambiente que ela, que também precisam de acompanhamento e atendimento, e eu tenho uma mãe em negação. Aí eu vejo as professoras assim, as diretoras, arrancando a cabelo. O que eu faço, pelo amor de Deus? O que eu vou resolver isso? E pior, como uma criança dessa aprende? Como eu ensino uma criança dessa? Porque, por exemplo, eu aprendi que uma criança com síndrome de Down, ela aprende por partes. Então, eu lembro que uma vez eu conversei com uma profissional, ela é especializada em dar aula para crianças com síndrome de Down, e ela me falou que uma aula para ensinar a criança a amarrar o sapato, amarrar o tênis, leva mais ou menos umas 20 aulas. Porque eles aprendem por partes, segurar um cadastro, segurar outro cadastro, enfim, ela faz tudo bipartido, que é o jeito que eles aprendem. E aí eu me pergunto, como é que a gente entende como um autista aprende? Se eu não aprendi na faculdade. A faculdade, né, a gente também já conversou sobre isso, mas vamos lá. A faculdade é um geral, né? A faculdade vai falar, principalmente, sei lá, não sei como está agora, mas na minha época eram 2 anos ali de psicologia da educação, sociologia da educação. Sim. E aí você vai lá, né, aquele currículo também engessado por muitas vezes, e aí vai por partes. Mas assim, e aí não se aprende o geral, não se aprende a gente aprende o arroz com feijão, mas não sabe colocar o bife, né? Não sabe fritar o ovo, né? O ovo é frito, cozido, mexido, né? Tem várias formas. Tem várias formas, mas a professora ela tem o conhecimento né? Que existe, pelo menos, né? Existe várias síndromes, transtornos, doenças, enfim. Agora sim, Lili, como é que eu vou ser mais enfática, né? Jeito certo, metodologia certa, que se aplica assim a todos os autistas, a todas as formas, né? A síndrome de Asperger, que é a mais leve, tem o moderado, tem o severo.
Então, assim, específico não tem, né? Um pode se agregar para um jeito, outro pode se agregar ao outro, de diversas formas. A partir do momento que eu conheço essa criança, eu vou saber aquilo que é melhor para ela, da mesma forma que a gente faz com os nossos filhos. Né? A partir do momento que eu sei como ele é, eu vou tentar adequar a rotina da minha casa, eu vou tentar adequar uma acessibilidade, né? E a gente vai fazendo adequações. Que também para as crianças ditas normais, isso também acontece. Antigamente só se alfabetizava com um tradicional, caminho suave. Todo mundo aprendia? Não. Eu aprendi, meu irmão não aprendeu. Meu irmão teve que correr por outros caminhos aí, da mesmo pai, da mesma mãe. Então, assim, não que meu irmão é burro, viu, gente? Pelo amor de Deus, é o jeito de aprender. Meu irmão desenha super bem, eu não sei desenhar uma casinha. Então, assim, cada um com o seu, cada um. Cada um com o seu dom, né? Então, assim, não tem, mas existem algumas estratégias que a gente pode conversar aqui um pouquinho, e aí eu digo bem pouquinho, porque não dá para se aprofundar num bate-papo, né? Que a gente pode conversar. Deixei até aberto aqui para não errar os nomes, que tem os nomes em inglês, uns nomes assim, né? Então, tem o método PECS, que são as plaquinhas, né? As tarjetinhas lá, que é conhecido mundialmente por ser ligado por componentes incitativos da comunicação, por meio de figuras. Então, assim, tem uma figura, por exemplo, do eu quero, que aí tem, ou você pode colocar a foto da própria criança, ou um desenho ali que a criança se identifique, né, de pessoa. Eu quero água, né? Eu quero correr, eu quero brincar, eu quero escrever, eu quero... E aí você vai montando essa pranchetinha, essas pranchas, né, de comunicação. E aí, com isso, aprende-se figura e mundo, né? Porque aí vai estar tratando da própria rotina da criança, e aí a professora vai criando esse vínculo. Porque também é muito difícil criar vínculo com crianças autistas. Muito difícil. Você pode passar um ano inteiro com a criança e ela não olhar para você. E tá tudo bem, a gente tem que entender que tá tudo bem. Porque é uma característica dele. Eu não posso forçá-lo a me amar, né? Literalmente, a me amar. Né? Então, são estratégias aí que vão se seguindo. Né? Eu já tive autistas que ele saía da minha sala e ia para a professora do ano passado. Porque ele gostava mais dela. Vou fazer o quê? Que bom que ele gostava de alguém, né? Pior é não ter ninguém ele saía da minha sala, ele via a porta aberta e falava, agora, tchau, ó, tô indo. E ia. E eu deixava. Porque ele precisa desse ar para respirar aí, né? Falar, meu Deus, essa não é ela que eu quero a outra. Né? E a gente passou-se o ano inteiro assim, com uma conversa com outra professora, até porque ela já conhecia a criança, já sabia o que estava acontecendo ali. Então, também eu tive esse coleguismo aí, e que bom que eu tive, né, para ela colaborar comigo. E aí eu fui puxando várias alternativas dessa professora para saber o que eu teria que fazer com ele. Que caminho que ela trilhou para você trilhar também, né? Exato, mas ela foi a primeira professora da escola, né? Então, ele criou um vínculo muito forte com ela. Né, eu não estava lá nesse ano que ele entrou, eu entrei um ano depois, né, que aí ele veio para mim, então eu tive que fazer várias perguntas para ela, mas como foi a adaptação dele? Como você acolheu ele? Como é que ele entrou? Né? Como ele entrava e saía? Ele entrava e saía da sua sala assim, né? É porque lá era a sala referência dele, teve uma mudança muito drástica. Então, esse é um fato a se pensar aí nas escolas. Troca, né? De ambiente. Será que às vezes, será que não é melhor deixar ele sempre na mesma sala até terminar o ciclo? Entendi. Né? Sabe, tem questões, né, que a gente pode levantar. Aí tem o método eu vou colocar em letras, tá? Porque eu acho que não dá para falar essa palavra. TEACCH. TEACCH. E aí trabalha essa linguagem receptiva e a expressiva, né? Então, como eu recebo e como eu mostro, né? O que eu recebo e o que eu estou mostrando. Para tanto, são estímulos visuais, fotos, figuras ou cartões, além dos estímulos corporais. Então, também já temos mais um método aí. E um conhecido nosso, né? O método Montessori. Muito importante aí para a nossa
para todos, né? Sim. Para todas as crianças. Trabalha a educação da vontade e da atenção. Então, aquilo que eu quero aprender, aquilo que eu quero fazer, é aquilo que eu tenho o meu maior interesse. Tá. Com a qual a criança terá a liberdade de escolher o material a ser utilizado, proporcionado à cooperação. Muitas crianças, né, que têm o TEA, elas são super inteligentes. A gente é que não sabe. Né? Por muitas vezes não tem a oralidade ali totalmente completa, mas resolvem problemas assim muito rápido ou musicalmente. Eu não sei, eu tenho a sensação de que a parte do cérebro deles, penso eu, não sou cientista, estudada, nada disso, mas a gente vê que realmente a maioria das crianças que são autistas, elas têm um aspecto racional, aquele raciocínio lógico, muito acelerado. Talvez Sim. porque como eles têm uma atenção focada, você percebe que eles focam, né? Eu acho que eles têm uma observação além do alcance, vamos colocar assim, né? Que está focado. A gente não consegue focar. Nós não focamos absolutamente numa coisa. A gente foca um pouco, mas está no entorno, né? A gente está observando o nosso entorno. Eles não, eles esquecem o entorno para focar. Você vê que ele não faz mais nada. E não finda enquanto não terminar. Né? Você tem que deixar. Aí muitas pessoas falam, ele não aguenta ouvir o não. Ele ouve o não e vai lá, grita, ou vai lá e faz, né, os movimentos repetitivos, sim, ou corre, igual o meu corria, né? Vai embora. Segura. E aí, por quê? Vai embora. Por quê? Porque ele quer terminar. E aí a rotina, às vezes, da escola tem que almoçar, tem que ir para aula de educação física, tem que ir para o parque, mas ele não quer. Então, não é o não que você está falando para ele, é que ele não terminou aquilo que ele estava fazendo e ele quer terminar. É o foco. Então a nossa percepção também tem que estar aberta para entender a forma que ele está aprendendo, porque alguma coisa ele está aprendendo. Independente se é só uma interação entre a pessoa e ele, ou ele o objeto, ou ele a televisão, porque muitos gostam de ficar ali assistindo a mesma coisa, né? Então crianças também adoram ficar assistindo. Sim, criança gosta de ver repetir. Né? Então, né? Porque às vezes não entender também, né? Tá, 5 minutos, 10 minutos. Eu gosto muito de fazer com as crianças, e aí também, no geral, é mostrar a rotina todos os dias. Eu então, acho importante. Todos os dias eu vou lá, parece como falam, botar para gravar lá todos os dias. Oi, vocês chegaram, bem-vindos. Olha, daqui a pouco nós vamos para o café. Depois do café, a gente vai brincar no pátio. Depois do pátio, a gente vai para o parque. Depois do parque, a gente vai para a sala. Depois da sala, vocês vão dormir, sei lá. Enfim, vão almoçar, vão dormir, vão acordar. Aí, lá onde eu trabalho, eu troco com outra professora à tarde. Quando vocês acordarem, a professora Silvana... Olha, eu falando o nome da professora. A professora Silvana já vai ter... Vou avisar a Silvana que eu usei o nome dela. A professora Silvana vai chegar e eu não vou estar mais, mas amanhã a gente se vê, tá bom? Tá bom. Então, assim, isso já reorganiza a criança a entender a rotina que ela está tendo lá. Sim. Aí aquelas crianças que ficam, a minha mamãe vai chegar? A minha mamãe vai chegar? Já a minha mamãe vai chegar? Tá na hora da minha mãe chegar? Aí o que eu falo? Olha, depois da janta, a sua mãe vai chegar. Aí ela vem, a minha mãe vai chegar? Eu já falo, já chegou a janta? Você já jantou? Falei para você. Você já jantou? Né? Então, assim, é isso. E para o autista, isso funciona bastante. Né? Eu fui numa escola uma vez, aí veio uma professora, a gente estava tratando de outro assunto, e aí uma professora veio conversar comigo. Ela falou, Jane, olha, eu tenho uma criança assim, 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 não tinha um laudo ainda, mas pelas características a gente supõe que, né? Aí ele, não vem comigo, ele não vem comigo. Eu falei assim para ele não vem com você por quê? Porque eu chamo, ele não olha para mim, né? Essas questões que a gente vê aí acontecer. Aí eu falei, sabe o que você faz? Todos os dias você só oferece a sua mão direita. Não esquece. Todos os dias, para você chamar para fazer assim, ou para dar a mão, é com a sua mão direita.
Aí ela ficou me olhando, ela falou, gente, o que tem a ver? Aí eu falo, porque você está mostrando o seu corpo somente do lado direito todos os dias para ele, e isso vai virar uma rotina e ele vai vir com você. Mas é trabalho de formiguinha, não vem uma hora, não vem, você vai lá, faz de novo, não vem, faz de novo, até ele vir, e ele vem. Porque ele está vendo que você está entregando para ele também alguma coisa e ele quer e você está querendo que ele entregue também para você. Sim. Então, você vai no refeitório, é com a mão direita, você dá a mão direita. Você vai no parque, é com a mão direita. Você vai... E aí ele vai entender também que isso é um movimento que é a saída da sala. Ele vai entender que é um movimento de uma ação que ele tem que fazer. Eu estou repetindo, ele vai entender. Novamente, eu acho que a gente está entrando naquela parte racional do cérebro dele, em que ele começa a entender que tem uma ação para ter uma reação. E tem que ser a mesma ação para que ele entenda a reação. A gente tem 10 minutos, manda bala, e aí? Vamos lá, tem só mais o último. Tem mais dois. O método ABA, que ele está sendo bastante difundido aí também, né? Incentiva o conhecimento. Então, os outros eram mais de uma vida prática, né? Daquilo que ele quer e daquilo que ele gosta. E essa é a partir do conhecimento, através de materiais concretos, cientificamente desenhados, para acrescentar o pensamento conceitual e levar à abstração. Então, eu faço o meu conceito e levo à abstração. E o método de portfólios, e aí esses são para os maiores, né? Para os maiores, porque eles vão manusear também praticamente uma pasta ali de tudo aquilo que eles estão aprendendo e sequencialmente aquilo que está, né, no aprendizado deles. Incentiva o conhecimento através de uma sequência de materiais impressos para formar os portfólios de aprendizagem e interação com objetos concretos para o desenvolvimento das habilidades conceituais. É um excelente método para as escolas e terapeutas em geral, uma vez que norteia as perspectivas para o letramento. Certo? Certo. Então, aí para as pessoas pesquisarem, né, e darem uma olhadinha aí o que se enquadra melhor para cada um, né? Tá. Então, eu acho que é importante, vamos aí dar um passo para trás, a gente ter essa conversa também, não só com os especialistas, mas com a família, para entender que ações geram reações no Pedrinho, né? Então, assim, quais estímulos que eles trabalham em casa que podem ser repetidos na escola para gerar o resultado que a gente precisa, seja ele nos seguir, seja ele nos olhar, seja ele nos obedecer, enfim, deixar aquilo ir para um outro ambiente e tal. Então, quais estímulos que são trabalhados em casa para que a gente tente repeti-los na escola e dessa forma não ter que construir um novo estímulo, mas a gente reforçar o mesmo. Acho que isso é uma coisa bacana. A outra a gente está trocando essas figurinhas com a família para que eles também, caso eu tenha que criar uma ação, um reforço, um processo, um procedimento com essa criança, eles possam também fazer o caminho contrário. Eles reforçarem em casa para que esse processo seja mais rápido. Então, por exemplo, se você entendeu que você tem que mostrar o lado direito da sua mão para que ele venha ou para que ele saia daquele ambiente, se isso for acontecer na casa dele também, esse estímulo ele acontece mais rápido e mais vezes, e o processo da criança começar a interiorizar isso fica mais rápido. Né? Então, acho que essa parceria com a família, não só com o especialista, que nem tem o que falar, mas com a família também é importante para que esse caminho seja mais rápido para quem está absorvendo essa criança, para quem está acolhendo essa criança na escola. Sim, com certeza. Sim, com certeza. E aí todos, né? É uma rede de apoio, a escola e a família e a participação dos especialistas aí, porque nós estamos todos os dias com essa criança, por muitas vezes mais do que as famílias, né? Em carga horária aí, vamos dizer assim. Sim. Então, é importante que isso se reflita em casa também. Né, a gente brinca lá, né, a gente conversa, mas vamos fazer a mesma rotina da escola, né, o mesmo horário de alimentação, né, o mesmo horário da mamadeira. Por quê? Porque é o biológico da criança também. Sim. Que está ali funcionando, né, o reloginho ali dentro. Então, isso também é muito importante ser seguido, né, essa parceria mesmo com a família. Tá, e aí você tinha me falado, tem um livro que você queria falar? Sim! Mas livro. Vou abri-lo aqui para ver se dá para mostrar. Espera aí, vamos ver.
Gente, eu mudei de celular, eu sou uma negação, tá vendo? Tem certas inteligências que a gente ainda não é o suficiente. Eu encontrei ele em PDF e aí eu quero dar de presente para as pessoas que estão participando hoje, né? Tá. É um livro, ele não é um livro científico, né? Lá não vai ter todas as respostas, né? De todos os estudos, mas é um livro de literatura, O Mundo à Parte. Deixa eu focar aqui a câmera, ó. Muito legal. Ele é bem interessante, ele está em PDF e é uma leitura muito gostosa de se fazer aí, né? Eu acho trata sobre válido, uma... né? Sim, é uma criança que é a história de uma criança com síndrome de Asperger, né? Então, é bem bacana. Aí a Lili depois compartilha com vocês esse livro, é uma leitura tranquila. É um best-seller. Eu só vou pedir, a da Vanessa eu tenho, porque a Vanessa caminha aí com a gente. Agora aqui, acho que é Bianca deve ser Bianca. Eu não tenho, se ela puder me mandar o e-mail dela ou o WhatsApp, eu consigo enviar. Eu acho que eu não tenho, porque eu tenho dos inscritos, mas a gente vai dar só para quem está aqui agora com a gente. Eu entendo que tem um pessoal que se inscreve e nem sempre consegue chegar ou participar por causa do horário, porque é uma sexta-feira, enfim. Então, normalmente, eu subo essa live e deixo salva. Só que a gente está dando esse PDF só para quem está aqui. Então, depois eu vou buscar aqui o nome das duas para enviar para elas o PDF bonitinho para a gente não ter problemas. Tá bom. Foi válido, para quem está assistindo aí, foi válida essa conversa, né? Espero que vocês tenham aí aberto, né? Gostado e entendido também, né? O bate-papo, né, Lili? Porque foi um bate-papo, assim, a gente não tem como se aprofundar muito no autismo que tem tantas questões aí tão específicas para serem tratadas, né? Eu acho assim, como a gente falou, né? Pontual, individual e específico, né? Então, por mais que a gente entenda que o autismo é uma coisa que está sendo corriqueira de chegar na escola, ela ainda tem que ter um olhar muito específico para qual é o nível de autismo de cada criança, qual é o acompanhamento que essa criança tem e o quanto a gente consegue desenvolvê-la. Eu acho importante também a escola ser muito sincera na sua estrutura de receber essa criança. Porque por mais que a gente tenha obrigatoriedade de recebê-la, é importante a escola deixar claro, muitas vezes, quando ela tem ou não a estrutura e a condição de fazer esse atendimento com a criança. É aquilo que eu falei, tem pais que não aceitam, e a escola não tem como fazer o seu trabalho se a família não entende que ela tem que ser participante nesse processo. De qualquer forma, Júlia, eu quero te agradecer. Imagina, uma sexta-feira à noite gostosa, a gente aqui falando desse tema que eu acho super importante. Elegi esse tema porque eu joguei lá na rede social e o pessoal pediu, né? E além disso, porque eu tenho visto ele corriqueiramente aí, entrando no dia a dia das escolas. Então, eu acho que para a gente foi importante. Vou salvar essa live, vou passar os livros para as duas pessoas que estão aqui, e eu deixei um presente para quem estava nessa live, para quem se inscreveu. Nós tivemos 24 inscritos. Então, eu vou mandar essa live para essas 24 pessoas que participaram. Não vou mandar o livro. Eu vou agendar uma hora, tirando a Vanessa, que já é cliente, quem já é cliente, né, não. Uma hora de mentoria para ajudar essas escolas aí a subir de nível como escola num aspecto geral e explicar um pouquinho como é que a mentoria funciona para poder oferecer aí para elas. Jane, obrigada, querida, que você tenha um ótimo final de semana. Obrigada, você também, aproveita aí. Acho que vai vir um solzão, né? Porque já choveu bastante. Espero, né? Já choveu o suficiente. Bom, eu vou estar amanhã em Campinas, vou dar um treinamento para a turminha que eu tenho lá, e aí a gente vai se falando, tá bom? Tá joia. Muito obrigada, Jane, obrigada, Vanessa, obrigada, acho que é Bianca. Boa noite para vocês. Obrigada, meninas. Boa noite. Estamos por aqui e vou mandar para vocês o livro. Se não receberem, me cobrem que eu envio, viu? Um beijo. Beijo, tchau, Fiquem tchau. com Deus. Tchau.